A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira. Olá! Olá, olha olá! Olha lá! Bem-vindo aqui a essa aula ao vivo. Essa aula que a gente vai falar um pouco da fruta da roseira. Mostra lá, pai. Chega mais pertinho, vê se você vai. Aê, muito bom. Então, essa vai ser a live do livro em voz alta, A Fruta da Roseira, especial para todo mundo aí. E tem um super convidado de hoje, o Chico dos Bonecos. Dá um tchau pro pessoal assim, ó. Olha aí, olá! Um prazer estar aqui falando com vocês, com o Estevão, que por acaso é meu filho, e por acaso eu sou o pai dele. E hoje, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre uma história muito especial, A Fruta da Roseira. E a história dessa história, como é que nasceu, como é que é a ideia que está acompanhando essa história. A Fruta da Roseira tem todo um conceito do livro em voz alta que a gente vai apresentar para todo mundo. Se você não sabe, tem que apresentar, né? Tem que apresentar o Chico dos Bonecos. Eu tive a sorte de nascer filho de um contador de histórias, de um escritor muito especial, que é o Chico dos Bonecos, educador, e ele me ensinou muitas coisas e hoje a gente vai um pouco compartilhar essa vivência de 33 anos. Eu estou num curso intensivo com o Chico dos Bonecos de 33 anos e cada dia eu aprendo mais e mais com meu pai. E nunca repetiu um ano, sempre passou de ano. Ou repetir 33 anos. Muito bom. E nasci filho dele. E o meu pai sempre contava história para mim. Então, se você é papai, se você é mamãe, é muito importante contar história para o seu filho. Não só quando está dormindo, mas à tarde, quando você tem um tempo livre com ele. E o meu pai lia para mim, eu ficava, nossa, que legal. Eu pegava o livro, será que isso que meu pai tá lendo, tá no livro? Aí eu pegava o livro para ler, já quando eu já sabia ler, eu falava, não é tão legal, pai, lê para mim. E meu pai lia, e ele fazia de um jeito, eu falava, nossa, que livro legal. Mas sempre quando eu ia ler no começo, eu falei, não é possível que é tão legal assim. Quando eu leio não é tão legal, mas quando meu pai conta para mim, é muito bom. Você lembra dessa época? Sim. Quer dizer, a leitura em voz alta traz essa expressividade, né? Então você consegue dar tonalidades para as palavras, criar pausas, né? Caracterizar um pouco a voz dos personagens, tudo isso vai alimentando a imaginação de quem está ouvindo, né? E a criança vai percebendo isso também, que é possível depois recuperar esse tipo de leitura, aprender esse tipo de leitura expressiva. E eu acho que foi a partir daí, deu tentando descobrir toda essa paixão que meu pai tinha. Quando ele lia um livro que tinha os personagens, cada um com uma voz, ele tinha o ritmo das frases, né? Sabia, entonava, parava. Eu fui pesquisar nos livros e tentar descobrir o jeito, a maneira que meu pai contava a história, a paixão que ele tinha em ler aquele conto e transformar em imagens para quem está ouvindo. Então foi, nossa, não, e se eu lesse como meu pai? Não, meu pai, como ele leria esse texto? Né? Se fosse meu pai lendo, como seria? E esse foi o trabalho, eu acho que, de sempre escutar meu pai e depois, no começo, tentar descobrir como ele faz. Então é muito importante, eu falo isso com 33 anos, é muito importante você contar a história para o seu filho, para os seus alunos e para as crianças que estão bem pertinho de você. E é essa história que eu vou contar agora para o papai, Chico dos Bonecos. Agora é minha vez de escutar. Então, pai, tá preparado? Você tá preparado aí também? Todo mundo perfeito? Flor, Luana, perfeito? Tá ouvindo bem? Vai começar a história agora. Todo mundo sentado confortavelmente. Vai começar a história. E para começar a história da Fruta da Roseira, eu preciso que todo mundo cante o refrão da história junto comigo. Então, pai, preparado para cantar o refrão? É o seguinte, sempre entre um versinho, entre uma estrofe e outra da nossa história, tem um refrão que quando começar a cantar, você vai cantar junto com a gente. Estão preparados? Aquecendo a voz? E o refrão é assim.
A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira. Então, você vê que não é difícil, o refrão é exatamente o título do nosso livro, A Fruta da Roseira. Então eu vou contar a história, na verdade, vários Estevãos, porque tem um outro Estevão gravado aqui que eu preparei especialmente para você. E quando você ouvir, a fruta da roseira, a fruta da roseira. Não estou escutando, você tem que cantar também. Eu sei que tem mais gente nessa sala aqui, o pessoal do suporte está presente e o pessoal do suporte vai cantar também. Escuta só. 1, 2, 3, foi! A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira. E o pessoal do suporte está aqui também, tá? A gente está lendo todas as perguntas, todo mundo aqui. Você também conseguiu cantar? Conseguiu cantar, sim, todo mundo? E vamos para a nossa história. E para essa história começar, a gente precisa aqui da árvore de histórias. E essa árvore de histórias que eu trouxe aqui vai ajudar a carregar os frutos dos versinhos que a gente vai cantar. Então deixa eu botar aqui, você consegue ver. Muito bom! Aqui está a fruta da roseira e vamos começar a nossa história! A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira. Essa história é de verdade verdadeira. Não é conto de fada, não tem princesa ou lobo mau. Esse é o conto da que foi nascer tão bela lá no meio do quintal. A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira. O sonho da roseira era ter fruto da estação, oferecer sabor e chegar ao coração. Bananeira tem banana e o que a roseira tem? Espinhos que machucam os dedinhos do meu pé. A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira. A rosa não ter gosto era um desgosto para ela. Preferia ter uma fruta do que ser assim tão bela. A rosa agora enfeita os cabelos do meu bem. Ela não é salgada e nem doce pra ninguém. A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira. Numa manhã serena, o que foi que aconteceu? No galho da roseira uma fruta apareceu. Foi um dia tão feliz, todo cheio de emoção. A rosa com a fruta do ladinho do coração. A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira. O segredo dessa história eu agora vou contar. Um menino que eu vi sem
sempre a rosa lamentar. Numa noite sonolenta, ele veio de fininho e grudou jabuticaba na pontinha do espinho. A fruta da roseira, a fruta da roseira. Quer mais algum? A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira, jabuticaba no espinho. A fruta da roseira, jabuticaba, a fruta da roseira, o segredo do caminho. A fruta da roseira, jabuticaba, a fruta da roseira, foi um sonho divino. A fruta da roseira, jabuticaba, a fruta da roseira, um verde fininho. A fruta da roseira, jabuticaba, 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 a fruta da roseira, jabuticaba. Beleza, maravilha. Gostaram? Como é que vocês viram aqui? A primeira vez que a gente faz para um celular, né? para uma câmera aqui, olha só. Mas foi uma maneira super legal, a gente gostou muito de fazer aqui com a nossa árvore de história. E tá aqui, a gente saboreou a história da fruta da roseira. Olha só, com a árvore de história. E a gente vai se despedir aqui um pouco da árvore, a gente vai voltar nela, porque eu vou contar direitinho como é que você pode fazer a sua árvore de história. Cadê você, pai? Você tem que ver se está aparecendo. Oh. Quer ver? Vai ali naquele cantinho ali que estava lá. O Chico apareceu. Então, Maravilha, uma árvore de história. E foi a primeira vez que eu assisti completa, porque ele foi me explicando, né? Mas assistir assim com toda a solenidade foi agora, maravilha. Cadê? Dá tchau do outro lado ali, pai. Vai mais pra cá. Então, pra gente não ficar assim, pra gente ficar mais próximo, a gente vai dar um tchau pra árvore de história, logo mais ela volta aqui com o livro em voz alta. E a gente vai conhecer um pouco mais do Chico dos Bonecos e saber como surgiu da sua cabeça mirabolante esse novo conceito de livro em voz alta, que foi exatamente isso que todo mundo pôde saborear agora aqui com a fruta da roseira. Conta um pouco de onde é que veio essa ideia do livro em voz alta. Bom, essa ideia foi uma ideia realmente original. Original no sentido original da palavra, ou seja, original é ir para as origens, né? Pesquisando várias coisas sobre a escola, né? A escola mais antigamente, eu descobri que isso existia nas escolas. Era um cavalete grande, né? As ilustrações bem grandes, e a professora contava e virando essas páginas, né, que ficavam no cavalete. Então, o que é essa ideia do livro em voz alta? É o contar história apoiado numa ilustração, como o Estevam fez aqui, usando uma outra dinâmica que é a árvore da história, né? Então, qual o significado, qual a importância disso? É mais uma maneira de se contar história, de trazer a criança para esse universo da história e tudo que a história traz de bom e importante. Ah, que legal. E olha só, eu conversei muito com meu pai sobre esse novo conceito do livro em voz alta, eu achei demais. A gente começou, né, há um tempo atrás, falou, nossa, como é que a gente pode publicar isso, a melhor maneira de fazer. E o meu pai começou a falar que essas ideias originais, né, que são realmente que elas buscam algo da origem, algo que foi feito há muito tempo atrás, às vezes que são algo milenar, que veio lá do Oriente, e é falado novamente, mas de uma outra maneira. Então eu queria que você contasse daqueles outros tipos de livro em voz alta que existem no mundo, como o Kamishibai, o Teatro de Sombra, o que você tinha pesquisado nessa área? Quer dizer, tudo que pode aproximar a criança da história.
A primeira coisa é o pai e a mãe contando história para os filhos, né? A importância disso, falar que isso é importante é até pouco, é essencial, né? A primeira importância disso é a companhia, o estar junto, o afeto que isso gera, né? Ao estar junto contando história, como também estar junto cantando, brincando, fazendo coisas do dia a dia, né? Passeando. Então, aproxima. Por exemplo, uma forma de brincar com histórias, que é o teatro de bonecos, né? Que eu gosto de brincar usando o fantoche, esse boneco que a gente veste na luva, uma maneira de contar história. Uma outra maneira interessantíssima é o teatro de sombras. O teatro de sombras é absolutamente simples e de um poder de atração e de criar um ambiente calmo, tranquilo, em que a criança fica completamente voltada. Então, Chico, eu quero falar que já tem gente que escreveu, enquanto o Chico vai falando, eu vou lendo aqui o que o pessoal tá escrevendo, e foi muito legal. Quando você falava daquele cavalete de histórias que passava, né, a ilustração, a professora cantava, tinha gente que falava, nossa, é do meu tempo. Então, se você é do tempo do cavalete de histórias, né, que escreve assim, escreve eu. Se você, o Chico acabou de falar do teatro de sombra, se você já fez teatro de sombra para o seu filho, se você já fez para os seus alunos na escola, escreve também eu. Se você já viu algum teatro de sombra e você se encantou por isso, pode até ter visto um teatro de sombra pela internet e adorou, escreve assim, ó. A Graça escreveu eu, a Ângela Maria, aí eu, e tem muita gente, ó, a Tânia, eu. Isso, então é hora de trazer isso de volta. Eu aprendi, por exemplo, teatro de sombra com uma grande educadora mineira chamada Elza de Moura. Lá na década de 30 e 40, Elza de Moura trabalhou na equipe da professora Helena Tipoff, que teve uma importância muito grande em Minas Gerais. E eu aprendi com ela fazendo de uma maneira muito simples, e então a gente tem que trazer isso aí, né? Porque parece que um dos esportes prediletos da humanidade é o esquecimento, né? Vai deixando coisas para trás e a gente tem que reviver tudo isso. E, ô pai, às vezes eu vou falar, eu vou chamar pai e falar de Chico, porque eu tento falar Chico, mas tá muito familiar aqui. Então todo mundo, muita gente escreveu eu já vi teatro de sombra, eu já fiz o cavalete. E quem já viu teatro de bonecos também, que é Chico dos Bonecos, que eu passei minha vida inteira vendo teatro de bonecos, e que é uma outra história, uma outra maneira de contar uma história. Então, teatro de bonecos eu escrevi aqui, e também a narração de história. Quem trabalha com narração de história, quem já fez teatro de bonecos para os seus filhos, para os seus alunos, põe eu aí também, só para saber se é interessante isso para você, se conecta com o que você já faz, o que a gente está fazendo aqui, se a gente pode entrar em sincronia. Então eu queria que você falasse agora do teatro de bonecos e narração de histórias também. A narração de histórias. Às vezes a gente associa o narrar história só a história memorizada, que a gente chama de história de viva voz, né? É uma maneira também muito boa de contar história. Mas você pode contar história apoiado no livro também, né? A criança aqui do seu lado, ou na cama, sentado no seu colo, e você vai contando a história e também vai mostrando a ilustração, né? É uma outra maneira, não tem uma maneira melhor do que a outra, são maneiras diferentes e tudo isso vai aproximando a criança primeiro da outra pessoa e vai aproximando desse mundo da história, que é o mundo da imaginação, né? E nessa imaginação, como é uma ficção, a criança pode experimentar emoções, experimentar noções de convivência, tudo isso a história vai trazendo. E outro tipo de história também, que às vezes fica esquecida, que são as histórias familiares. Todos nós temos histórias da nossa família para contar. E as crianças se lembram daquela história. É muito comum a criança falar para o pai e para a mãe, mãe, conta aquela história do vovô, quando ele foi para a escola. Aí a história é sempre repetida, mas é uma história familiar. Essa eu não vou esquecer nunca. Tem várias histórias do vovô, da vovó. Não, conta aquela lá do tio. E tem histórias de família que são inesquecíveis. Isso, então contar história não tem que ser só do livro, né? É a história, aquelas histórias. Porque as histórias de família, de tanto que a gente conta, o texto vai sendo lapidado,
né? Então tem esse detalhe. É igual quando a gente está numa roda de amigo e a gente se lembra de uma piada e a gente pede para aquela pessoa contar a piada. Por quê? Porque ele conta de uma maneira mais expressiva, né? O texto para ele já está mais lapidado, então ele conta. E por que conta dessa maneira? Porque eu vi o tio, que era contador de piadas, e ele fica imitando o tio porque conta muito bem. Isso vem muito de você ouvir alguém bom, você se torna bom também por tentar no começo copiar aquela maneira, né, de fazer igual aquela pessoa faz, que nem eu sempre copiei meu pai de tentar ler, porque eu falei, nossa, é muito legal ouvir o meu pai, como eu posso ler de uma maneira que seja legal para as pessoas? Imitando meu pai, e depois você vai criando e descobrindo o seu estilo próprio. Isso é muito importante. A imitação não é algo que reduz a capacidade do outro, não, a imitação é uma base de lançamento. Você começa imitando e depois você cria. Eu tinha uns 10 anos de idade, ia muito ali em Paraguaçu, vizinho ali de Varginha, tem gente de Varginha aí. Tem. E eu escutava um senhor chamado Tonico Fressato, ele recitava um poema, um poema em versos, né, um poema rimado. Interessantíssimo, a história do jogador na igreja. Aquilo me marcou profundamente, porque ele declamava de uma maneira maravilhosa. E eu escutei ele declamando esse poema várias vezes, né? Dezenas, centenas de vezes. Ah, que legal. E agora a gente vai contar para vocês como funciona o livro em voz alta e essa árvore de histórias aqui. Se você gostou dessa árvore de história também, dá um eu assim, ou eu, porque é importante saber se faz sentido para você o que a gente está falando e se está tudo dentro do seu estilo de vida com seus alunos e com seus filhos. Então, o que a gente tem? A gente tem o livro em voz alta, que o que ele é feito? Deixa eu pegar aqui primeiro, você consegue? O pai, vai um pouquinho mais para o seu lado de aí, que aí o pessoal consegue te ver aí. O que acontece? Esse livro em voz alta, ele foi feito baseado numa estética que é uma folha A4 aí, ó. Márcio, oi Márcio, tudo bom? Chaves, Dânia, eu. Então, esse livro em voz alta, qual que é a filosofia dele, né? Ele é um conceito que ele é feito numa folha em A4, em que você dobra ela no meio, exatamente no meio, e que a gravura fica para as crianças, ou fica para o público, e o texto fica para quem está aqui atrás. Então você não precisa, às vezes, compartilhar, né? Ficar assim com o olho, você deixa a ilustração para a criança que às vezes não sabe ler, e você tem todo o texto aqui para você representar, dar toda a teatralidade na sua voz de como falar o livro. Então, novamente, eu tenho aqui a outra parte do texto, que eu botei do outro lado aqui da história. Aqui é a primeira parte, né? Então, novamente, você tem aqui uma folha A4. Então, esse é o conceito do livro em voz alta. Uma folha A4 que eu vou mandar para você essa história, que você vai poder imprimir na sua casa. Você vai imprimir, ela vai sair assim, ó. A ilustração e o texto. Parece que está de ponta cabeça, mas não tem problema. Quando você dobra, o que vai acontecer? O texto vai ficar aqui certinho com a ilustração, porque eu estou contando para o meu pai. Tá vendo, pai? Sim, sim. E eu estou lendo aqui com a letra da história e com as cifras, se você quiser tocar no ukulele também. Então aí eu pego aqui, novamente, a próxima parte da história. Uma folha A4 e essa história eu vou mandar para você no domingo. Se você ainda não fez a inscrição no meu site, estevãomarques.com, vai lá, se inscreva que eu vou mandar muito conteúdo interessante para você que acredita nas brincadeiras como uma ferramenta de ensino. E no domingo eu vou mandar esse livro para você imprimir aí na sua casa, para fazer com suas crianças, com seus alunos. E aqui, uma folha A4, imprimiu, vai sair certinho, você só tem que dobrar. E assim eu fiz com todas as partes da história. Aqui, pai. Toma aqui esse daqui. Aqui é a ilustração e aqui o texto correspondente a essa ilustração. Muito simples. Então você tem aqui e aí põe aqui, ó, na base. E a gente fez, eu e meu pai, aqui a árvore de histórias, que a gente ficou pensando, tem muitas maneiras de você mostrar, de você praticar aqui o livro em voz alta. Você pode apenas tirar um por um e contar a história. E botar aqui para trás, ou botar para o lado. Mas você também pode criar outras bases para sustentar a sua história. Então, como o enredo da história
falava da fruta da roseira, a gente pensou numa árvore e fez uma árvore, ó, com uma pá de lixo, olha só. Uma pá de histórias. Uma pá de histórias. Então, olha só, tem uma pá de lixo que você deixa aqui no chão, ela fica em pezinho. Eu falei, isso, eu vou mirabolar uma ideia. E a gente fez, com um pedaço de arame, a gente enrolou um arame em dois para ficar mais fino, você consegue ver? E pregou no cabo da pá de lixo com uma fita adesiva preta. E o que a gente botou na pontinha? Um pregador de roupa. Isso que é um dos inventos mais geniais da humanidade, como diria Ariano Suassuna. E olha só, o pregador, tic, 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 o arame, a pá de lixo, você põe aqui do jeito que você quiser. Ó, eu pus intercalado. Se você entrar no site, se inscreva no meu site, vai estar lá. Esse vídeo vai estar lá para você ver novamente e você vai entender direitinho, ó, com muita calma, que eu vou mandar a história, vou mandar o áudio que você acabou de cantar junto também, tudo você vai receber por e-mail. Basta ir no estevomax.com, se inscrever, que eu no domingo eu mando para você essa história da fruta da roseira. Olha só então, a pá, põe aqui pai agora. Aqui a pá, tem o arame e o meu pai põe aqui na pontinha. Não, assim, aqui. Ó, tô aprendendo. Tá aprendendo. Aqui, ó. Vê se é difícil, vê. Só para o pessoal ver se é difícil pregar aqui. Eu deixei uma pontinha do arame aqui, ó. Porque, olha só que interessante. Você pega o arame em dois, o buraquinho do pregador de roupa dá certinho e fica firme se encaixar nele. Quer ver? Sim. Vou segurar. Vai aí, pai. Confio em você. Beleza. Aê! Conseguiu. Beleza. E aí é só prender aqui. Né? Isso. Você pode botar mais no meio que vai ficar mais fino. Opa! Você vai achando um jeito. Aqui. Aqui a gente aprende ao vivo. Vamos colocar aqui. Agora sim. Né? Olha só que legal. E aí você monta a sua árvore de histórias para fazer o seu livro em voz alta. Pregador, a pá, e aqui ó, eu ponho as histórias aqui. E você leva com você não só essa história da fruta da roseira, mas várias outras que você pode fazer com uma folha A4. Se você gostou, põe assim, eu. Se você achou fácil fazer essa árvore de história, também escreve assim, eu. É fácil. Se você tem uma pá dessa na sua casa, já sabe o que você tem que fazer. Se você tem essa pá que vai ser a sua árvore de história, você já vai poder fazer aí com seus alunos, com seus filhos. E, ô pai, fala uma outra maneira de fazer um livro em voz alta. Você falou uma outra maneira para mim que foi no varal. E temos o varal? Temos o varal aqui! Então você pode fazer um varal de histórias com um livro em voz alta. Então, se todo mundo tem uma fita, você pega a fita aqui, pai, faz o varal aqui. E por falar em fita, isso me fez lembrar de uma canção. Não sei se é fato ou se é fita. Não sei se é fita ou se é fato. O fato é que ela me fita. Então, imagina que você tem um varal e você pode fazer um varal de histórias. Então, põe aqui um pedacinho de uma história. Uma cena da história. Você conta e depois que você conta, você tem, olha só, a história no varal. E as crianças podem passar pelo varal de histórias e lendo a história sempre com uma ideia criativa em cima da estética e do conceito do livro em voz alta. E olha só que legal. E tem mais ideias mirabolantes para você fazer? Olha só que legal. Eu tenho aqui um porta-retrato. Olha que bonitinho, a mamãe com a filhinha. E você pode usar isso de suporte para botar o livro em voz alta também. E fica genial, fica aqui, ó, certinho. Você leu, você leu a primeira, aí você tem a próxima página. E tá uma dentro da outra, você vai tirando. Olha só que legal. Aí você vai já colocou na sequência da história, você vai tirando, lendo e tirando. Com o porta-retrato, que você pode usar também aqueles, como é que chama? Os calendários, né? Não tem aquele calendário com a espiral. O importante é ter um suportezinho assim, no formato do triângulo. Poderia ser a própria folha como está, mas como ela é muito levinha, era fácil ela ceder, né? Então,
E tem um resultado muito importante, um outro resultado muito bom desse tipo de apresentação do livro em voz alta, é que a criança vai querer fazer, vai querer apresentar depois, né? Mesmo que a criança não saiba ler ainda, ela vai contar a história da maneira dela, né? Então é o que acontece também com o teatro de boneco, com o teatro de sombras. A criança assiste e depois ela quer fazer, e ela vai querer contar também histórias dessa maneira. Sempre acontece, né? Na escola eu lembro que eu aprendi alguma coisa com você e aí, nossa, vou fazer com meus alunos na escola e todo mundo gostava. Não, eu levava os brinquedos de abolô, currupio e eu fazia. O que meu pai fazia em casa, eu replicava para os meus amigos na escola. E é isso que acontece, né? E o que você alimenta o seu filho em casa, ele vai alimentar os amigos e quem está próximo com as brincadeiras. Eu e Estevão estamos trocando figurinhas sobre essa história do livro Voz Alta faz tempo. Aí, o ano passado, o Estevão me telefona dando uma notícia fenomenal, que ele descobriu a tradição do Kamishibai. Kamishibai, procure na internet, K com K. Na década de 30, 40, no Japão, uns senhores numa bicicleta iam com um palquinho e fazendo exatamente isso. Eles contavam histórias, as pessoas se reuniam ali na praça, em qualquer lugar na rua, e ele ia contando histórias. Isso virou uma tradição que hoje é uma tradição que está nas escolas também, né? no Japão. Então, interessantíssimo essa história do Kamishibai. Quando a ideia é original, ela acontece em vários países diferentes, com várias pessoas diferentes. Então, a gente tem essa busca para o livro em voz alta, porque eu estava comentando com o Chico dos Bonecos e falando da força e da importância da oralidade da criança, né? Quando você começa a se expressar oralmente, você está lendo uma história, e se expressar oralmente faz você organizar melhor as suas ideias, a ideia dos seus alunos. Então, eu comentei 3 histórias muito legais que aconteceram na França, na Espanha e aí no Brasil, que é o seguinte: eu tinha um amigo na Espanha, né, que me falou que tem um professor que ganhou, eu acho que o prêmio de um dos melhores professores da Europa o ano passado. E por que ele ganhou esse prêmio? Porque ele fazia as crianças a cada dia levantar, ir no meio da aula e ler o texto que eles escreveram em casa. Então as crianças tinham que ler e falar um pouco sobre elas e se expressava. Então a criança ficava mais social, desinibia, né? Ela tinha mais autoconfiança. Se você acredita nesses conceitos para as suas crianças, dá um like assim, dá um like gostei, põe um coraçãozinho, que eu sei se a gente está conectado e falando com você. E então tem muitas coisas, quer ver? A autoconfiança que a gente pode trabalhar, isso é muito importante. A gente vai desinibir, a gente vai conseguir trabalhar o raciocínio expressando oralmente. Se você gostou, põe like para ver se faz sentido isso tudo. A gente consegue organizar as ideias quando a gente se expressa oralmente. A gente se torna mais comunicativo e assim mais social, uma pessoa mais social que consegue não só falar, mas escutar as outras pessoas. A gente consegue ter mais interatividade, a gente se interage com mais pessoas. A gente se torna uma pessoa melhor quando a gente consegue se comunicar melhor. Quem não se comunica se estrumbica. E esse professor da Espanha, o Chico, ganhou o prêmio de melhor professor da Europa, fazendo as crianças se expressarem oralmente, né? Contar um livro em voz alta. E eu tenho um amigo que ele morou até os 8 anos de idade na França. Então ele contando que o que ele tem de recordação da França é quando o professor dele se levantava e falava para aquele aluno e declamar um poema na frente de todo mundo. Então o professor, imagina, ele levantava assim, então, vem cá, Daniel, vem cá, declama um poema aqui que você gosta. Então ele lembra disso de 8 anos, nunca saiu da memória dele. Falou, na França o professor fazia a gente declamar para frente de todo mundo um poema. E esse meu amigo Daniel é super comunicativo, ele é super legal. Eu sou fã do Daniel Aires. Quem conhece o Daniel Aires, do Palavra Cantada, tem o Badulac. Esse cara é um cara que começou declamando poemas na França quando tinha 8 anos. E talvez é por isso que ele é essa pessoa genial. E uma outra história
Você já foi à igreja, né? Você vai à igreja. Sim. E o que tem na igreja? Na igreja tem uma leitura da Bíblia e que, uma época, um grande filósofo hoje no Brasil falou que começou, deu os primeiros passos nessa filosofia, ele é filósofo, mas começou nessa arte oral, quando ele ia para a igreja com a família e o padre falou, alguém quer ler essa passagem da Bíblia? Ninguém falou nada e eu acho que o pai, que via que o filho sempre lia muito, gostava de ler em casa, falou, vai lá filho, lê lá. Ele foi na igreja, leu uma vez, todo mundo adorou e todo mundo ficou muito feliz, o cara leu, uma criancinha leu super bem na igreja e depois, no outro domingo, quando teve missa de novo, veio todo mundo e chegou aquela hora que o padre falou, alguém quer ler essa parte? Todo mundo ficou quieto e o padre falou, aquele menino do domingo passado tá aí, ele não quer ler de novo? E a criança começou a ler cada domingo, porque ela falava muito bem e esse grande filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, ele fala que ele começou assim, aquilo despertou muito interesse, já gostava de ler muito, mas aquilo de falar para todo mundo, ele conseguia expressar muito bem o que ele estava lendo e todo mundo gostava, aquilo foi alimentando essa... E tem uma história também do grande ator brasileiro, Paulo Altran, e que ele conta que uma vez na escola, menino, por aí também, uns 10 anos de idade, estava chovendo muito, a professora não tinha como sair com a turma, criou aquela situação e a professora perguntou, alguém aí sabe declamar alguma coisa, contar? E um amigo do Paulo, que era o Paulo Altran, muito tímido, falou assim, o Paulinho sabe declamar um poema, ele declamou esse poema. E foi uma coisa muito interessante, tão interessante que a professora chamou para, na formatura, ele declamar esse poema. E ele contava essa história, o Paulo Altran, falando que aquilo lá foi um marco, foi o início da carreira dele, né? Era um poema que não era um poema infantil, certamente era um poema que ele escutava alguém da família contando, o poema chamava-se Anedota, do Arthur Azevedo, depois vocês procuram aí. E tem uma história pessoal também, que na minha escola tinha, acho que ainda tem, o Festival de Poema do Fernando Pessoa, o Festival de Poesias Fernando Pessoa, e eu me inscrevi para declamar, nunca tinha falado nada, e fui declamar Trem Sujo da Leopoldina, correndo, parece dizer, tem gente com fome. E eu acho que a partir desse festival de poesia da minha escola, saíram muitos atores, muitos comunicadores, muitos artistas, muito pessoal que trabalha com teatro, que escreve, porque eu acho que esse incentivo pequeno que a escola teve, que é um festival, que foi um dia de festival, isso floresce na cabeça da criança, vira marca para a vida inteira. Tá, agora tem uma observação importantíssima, que é o seguinte, às vezes o pai e a mãe ficam assim, mas eu não sei ler, eu não sei cantar, eu não sei... Olha, a questão não é essa. O que a criança está esperando de você não é ser um bom contador, cantor, é a proximidade, é a sua voz, né? E tudo que a voz carrega, né? De sentimento, de companhia, de afeto, é isso. Então, não se intimidem com coisas desse tipo. Eu não sei ler, eu sou... não é isso. O importante e nem o nosso objetivo é que a criança se transforme em contador de história ou músico. Não, isso é uma coisa que a vida vai descobrir isso ao longo da vida, né? Então, não se intimide com essas coisas. Conte a história do jeito que você gosta de contar. Conte de um livro. É claro, quando você vai escolher um livro, você vai escolher uma história que você gosta. Conte as histórias familiares, né? Os livros nascem disso aí. Olha, todos os grandes escritores escreveram livros de memória. O que são os livros de memória? São os livros das histórias familiares, né? Então, contem essas histórias. E as crianças gostam de ouvir outra vez as histórias, né? Então ninguém tem que se preocupar, eu vou ter que formar um repertório agora de 478 histórias. Não, você vai ter um repertório de uma história, 2, 3 e ponto final. Muito bom! E então eu queria falar novamente da Fruta da Roseira. Então a Fruta da Roseira, que é esse conceito de livro que você vai receber, olha,
É uma folha A4 que você dobra. Então, para começar esse projeto, tem a ilustração, tem o conto. Eu vou mandar para você por e-mail. Vai lá, estevãomarques.com. Nesse domingo, eu vou mandar o áudio dessa história para você fazer com áudio e para você depois fazer sozinho. Vou em todas as imagens que foi feita por uma ilustradora maravilhosa, a Munce, que ela fez esse desenho. Vou mandar com os desenhos, você vai imprimir, mandar imprimir, vai sair exatamente assim como eu usei. Você vai dobrar no meio e vai fazer a super festa da história do livro em voz alta. Então vai lá no estevãomarques.com, domingo eu vou enviar para você. E esse é todo o aquecimento da semana Educando pela Brincadeira que vai começar. E vai ter muitas brincadeiras. Se você realmente acredita na brincadeira como uma ferramenta de ensino, não perca, que vai ser muito, muito bom. Então, mais uma coisinha que eu queria dizer é que é muito importante aqui essa história da fruta da roseira, porque cada um às vezes se sente como uma roseira uma parte da vida, outra parte da vida se sente como uma banana. Então, o que acontece? A roseira fica olhando para a banana e fica com inveja da banana, porque eu queria ser a banana, porque ela tem gosto e eu só sou bonita e enfeito os cabelos do meu bem, mas às vezes a banana está pensando ao contrário e está pensando, nossa, eu queria ser a roseira e eu queria ser bonita. Então, várias vezes a gente se sente como essa história da roseira, que a gente se sente às vezes mais com inveja, né? Querendo ser a outra pessoa. E às vezes a gente tem que saber viver o nosso momento agora. Não só às vezes a gente fica com inveja da outra pessoa. Nossa, eu queria ser saudável como aquela pessoa. Nossa, eu queria ter o trabalho que aquela pessoa tem. E às vezes a gente tem inveja da gente em outros tempos também. Nossa, um ano atrás que eu era feliz quando eu conseguia fazer isso, ou quando eu conseguia fazer aquilo. E é isso que esse conto vai trazer, que às vezes a gente tem uma qualidade tão boa, mas a gente fica pensando na qualidade da outra, assim como a rosa pode ser tão linda, perfumada, como toda rosa é, mas ela queria ser só apenas uma bananeira. Agora, uma curiosidade. O que veio primeiro? Essa ideia ou a trama? A coisa da... Como é que surgiu essa imagem da fruta na roseira? Eu acho que a fruta da roseira, eu acho que é um sonho de menino, eu acho que eu sempre tive isso, pensava que todas as árvores davam frutas, e depois você percebe que não. Aí você fala, nossa, mas que não, mas um tem flor, cada um tem um estilo diferente. Eu acho que veio tudo junto para esse livro em voz alta. Essa história que traz versos, traz um refrão que você fica hipnotizado com a história, porque o refrão que a gente cantou junto faz você interagir e esperar para a próxima etapa da história. É tudo rimado, então você fica hipnotizado, você não perde nenhuma parte dessa história, você fica seguindo o enredo. Então esse livro em voz alta traz muitos conceitos muito bons, fora a oralidade, a aproximação com a criança, mas também tem a estrutura dela, com rimas, com refrão, e tudo isso você vai receber por e-mail nesse domingo. Então eu queria já encerrando aqui, né? Agradecer todo mundo. Queria agradecer ao Chico dos Brecos. Agora queria agradecer ao meu pai. Agora queria agradecer o vô do meu filho. E falar que é muito importante esse livro. É muito importante você criar o seu jeito de mostrar. Você pode fazer o varal e tudo mais. E esse é um conceito muito básico que a gente tem que voltar a ter em sala de aula e a ter em casa com o nosso filho. Se você gostou, dá um like, só para ver se vai ter uma chuva de likes aqui na nossa live, para a gente já ir encerrando. E não perca, esse domingo, se você está inscrito no meu site, estevãomarques.com, eu vou mandar o livro em voz alta para você imprimir na sua casa. Você não vai ter gasto nenhum, a folha que você tem em casa, a tinta que você tem em casa. E você automaticamente vai participar da semana Educando pela Brincadeira. Likes! Então, se você quer ter mais brincadeiras como esta, brincadeiras musicais, brincadeiras para você brincar com a família, de fazer algumas letras, de você usar objetos do cotidiano como instrumento musical,
não perca, porque eu vou brincar com meu pai nessa semana Educando pela Brincadeira. Vai ser muito bom. Vai ter outras ideias mirabolantes como a árvore de história, objetos do dia a dia que você pode transformar em árvores saborosas para você contar. E muita gente perguntou muita coisa, as perguntas estão registradas aqui e eu vou responder cada uma delas. Então fique em contato, vai no meu Facebook, que eu vou estar lá, vou responder sua pergunta e mande foto. Se você fez a árvore de história, se você no domingo, na segunda, domingo você vai imprimir, manda foto para mim, Estevam, eu consegui o livro em voz alta, chegou a fruta da roseira com áudio e é com áudio que a gente vai se despedir dessa nosso encontro emocionante. E se você quer mais encontros também do Chico dos Bonecos com Estevão Marques, ou se não do pai com o filho, também põe assim, eu quero. Você põe eu quero, eu sei que é eu e o quero, a gente está junto. E a gente vai encerrar contando a fruta da roseira e cantando mais uma vez com a música que eu vou enviar para você também, tudo gratuito. Se você se inscreve no meu site, não precisa pagar nada, é tudo gratuito. Eu vou te dar tudo isso, porque eu acho que essas simples coisas como ler um livro em voz alta para o seu filho, para o seu aluno, vai mudar a vida de uma criança e vai melhorar o futuro que a gente tem aí para viver. Maravilha! Então, preparado? Fruta da roseira. Vou botar aqui, aquecendo a voz, Chico dos Bonecos. Na glória! A fruta da roseira, a fruta da roseira. Preparando a árvore de história. A fruta da roseira. Vamos ver se você acha o número 1 que eu vou pegar aqui. A fruta da roseira. Essa história é de verdade verdadeira. Não é conto de fadas, não tem príncipe, princesa ou lobo mal. Esse é o conto da roseira e de um especial que foi nascer tão bela lá no meio do quintal. Cantando a fruta da roseira, a fruta da roseira. A fruta da roseira, a fruta da roseira. O sonho da roseira era ter fruto da estação, oferecer sabor e chegar ao coração. Bananeira tem banana e o que a roseira tem? Espinhos que machucam os dedinhos do meu bem. A fruta da roseira, a fruta da roseira, a fruta da roseira. E temos a cifra para você tocar no ukulele também. Qual é? Aqui. A rosa não ter rosto era um desgosto para ela. Preferia ter uma fruta do que ser assim tão bela. A rosa agora enfeita os cabelos do meu bem. Ela não é salgada e nem doce pra ninguém. A fruta da roseira, a fruta da roseira. Se você quer aprender a tocar esse instrumento ukulele, vem participar da Semana Educando pela Brincadeira, que eu vou ensinar você a tocar esse instrumento. Se você não sabe nada, vai conseguir até tocar essa história. Uma manhã serena, o que foi que aconteceu? No galho da roseira uma fruta apareceu. Foi um dia tão feliz, todo cheio de emoção. A rosa com a fruta do ladinho do coração. A fruta da roseira. Eu queria agradecer também o Luiz Murá, que tocou esse violão e a gente gravou no estúdio do Luiz Murá. Obrigado, Luiz Murá, por dar vida à fruta da roseira. O segredo dessa história eu agora vou contar. Um menino que eu vi sempre a rosa lamentar. Numa noite sonolenta ele veio de fininho e grudou jabuticaba na pontinha do espinho. A fruta da roseira, a fruta da roseira,
da roseira, jabuticaba no espinho, a fruta da roseira, jabuticaba, a fruta da roseira, o segredo do limão, a fruta da roseira, jabuticaba, a fruta da roseira, foi um sonho de mim, a fruta da roseira, jabuticaba, a fruta da roseira, vem de flan, a fruta da roseira, jabuticaba, a fruta da roseira, jabuticaba, a fruta da roseira, jabuticaba, a fruta da roseira, jabuticaba. Tchau, muito obrigado. Domingo, vou mandar tudo pra você. O livro para você imprimir na sua casa e a música para você cantar junto com a sua família e com seus alunos. Tchau. Tchau!